Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Este é um programa de extensão produzido entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal, que tem o firme propósito de aproximar universidade e comunidade. Esse é o nosso programa de número 95 e assim começamos. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Beleza, tudo certinho. Tá joia. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Ellen Rossi. Ellen, tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês hoje. Tá joia. O nosso programa ainda pode ser acompanhado no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade. Lá você encontrará este que é o nosso programa de número 95 e todo o restante do nosso trabalho. Vamos lá, como começamos sempre, como fazemos sempre, Isabela, os nossos destaques da semana. Bom, pelos destaques da semana, então, nós tivemos uma assembleia na universidade esses dias, né, e gostaria de destacar que hoje é o dia de paralisação nacional e existe uma pauta de reivindicações, na verdade, de funcionários públicos do país inteiro, né, entre as questões que estão sendo discutidas é sobre a PEC 241, que ela limita os gastos na educação e na saúde, principalmente. Ele tem um teto de gastos nacional, mas são as áreas que vão ser mais afetadas, né? Isso tem nos preocupado bastante, principalmente na área de educação, porque nós tínhamos uma estimativa que até 2025 a gente conseguiria utilizar 10% do PIB para investimento em educação, né? Que foi uma conquista aí de anos, de luta, de batalha para que a gente chegasse nisso. E, infelizmente, com essa nova proposta, né, que é com a PEC 241 e a PLP 257, nós passaríamos a regredir o investimento. Então, em 2016, o investimento é de 6,5% e ele seria congelado em 2017 e até 2025 ele cai para 5,5%. Então, é praticamente a metade do que era previsto para estar destinada à educação. Então, nós já discutimos aqui várias vezes como o investimento em educação pode melhorar a qualidade de vida da população e as questões internas do país, e me parece que nós estamos voltando a um retrocesso bastante grande. A paralisação, além dessa questão, ela está discutindo também a questão da lei da mordaça, que é a escola sem partido, né, que impede muitas vezes o professor de abordar certos assuntos em sala de aula, como se ele fosse capaz de direcionar todos os alunos para uma questão ideológica, ou como se todos os professores de uma escola pensassem da mesma forma, né? O que é um absurdo a gente entender. Dentro do campus nós temos grandes divergências, a gente percebe vários grupos de diversas linhas ideológicas, então não dá para dizer que dentro de uma escola todo mundo vai pensar igual, né? São questões assim bastante absurdas. E hoje também nós temos um marco muito grande, que é uma tentativa do governo federal de, por decreto, estabelecer a reestruturação do ensino médio. Então isso eu particularmente acho uma vergonha, a gente nunca passou por uma situação dessa, nem na época da ditadura. Então é uma reestruturação do ensino médio por decreto, onde você faria uma junção das disciplinas. Por exemplo, a gente teria 4 disciplinas no currículo, uma área de linguagens, uma área de matemática, uma área de ciências da natureza e uma área de ciências humanas. Então, o professor, por exemplo, que é formado em geografia, ele daria aula de história, geografia, sociologia e filosofia. O professor que é formado em biologia daria aula de química, física e biologia, entenderam? Então, nós não temos, na verdade, cursos de licenciatura que preparam para isso, e nós teríamos uma implementação a fórceps, né? Vale dizer que muitas entidades da área de educação se manifestaram contrárias e hoje também o Ministério Público Federal se manifesta contrário a que essa questão seja implementada por decreto. Dessa né? forma, né?
Por decreto é complicado. Né? A PEC do teto de gastos, né? Ela tem um truque, vamos dizer, né? Que é o não enfrentamento por categoria, porque na hora em que você estabelece o teto, ela funcionaria de uma forma geral e atingiria todo mundo, mas você, de certa forma, não está em desafio, vamos dizer assim, com uma classe específica. E, efetivamente, que, conforme você disse, os dois ministérios mais mirados, Educação e Saúde, eles ficariam por ter, inclusive, o orçamento maior. Mas ela tem esse viés de preocupação, né? Quer dizer, onde, de certa forma, as pessoas não percebem que serão atingidas, porque ela está posta de uma forma generalizada. Ampla e restrita, exatamente, né? Mas aí depois, né? a partir desse ponto, desse teto, o indivíduo que está embaixo, quando ele começa a perceber que os direitos dele, ou a eventual evolução da carreira dele, ela vai ser inibida, né, por conta desse processo, aí já foi, né? Diz, não, nós não podemos avançar porque existe essa lei e tal. É uma situação onde se precisa discutir mais, tá certo? No meu entendimento, tá ok? Com certeza. Vamos lá? Vamos para os meus destaques da semana. Um deles aqui é ranking, claro. Ranking mais uma vez. E essa semana nós tivemos um ranking, chama Ranking Universitário Folha, né, que foi publicado na última terça-feira a respeito das universidades brasileiras, né? Tem uma série de colocações que nós podemos fazer aqui em relação, inclusive eu gostaria de fazer mais adiante a respeito de como esse ranking é feito, é uma discussão importante, mas é o ranking que nós temos aí para colocar um pouco das universidades brasileiras, né? Foram 195 universidades avaliadas, já é, se não me engano, o 4º ano de avaliação, e ficou em primeiro lugar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 97,43 pontos, pela primeira vez desbancando a USP. A USP foi para segundo. Em terceiro, Unicamp. Quarto, Universidade Federal de Minas Gerais. Quinto, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sexto, Unesp, aqui de São Paulo. Sétimo, a Federal do Paraná. Oitavo, Universidade Federal de Santa Catarina. Nono, UNB. 10º, Universidade Federal do Ceará. 11º, Universidade Federal de São Carlos. Uma nota boa para a nossa universidade, por que não? Considerando 195 universidades, nós temos 2.300 instituições de ensino superior no Brasil. E a Universidade Federal de São Carlos vem sempre, nesses anos de ranking, ficando em 12º, 11º, 10º, e esse ano ficou em 11º. Algumas colocações que eu poderia colocar, depois que eu poderia falar, existe uma concentração de universidades com notas maiores, principalmente entre essas 10, para a região sul-sudeste, né? Esse é um clássico, acompanha a questão da própria subdivisão econômica do país, né? Só entre as 10, apenas uma no Nordeste, na Universidade Federal do Ceará. Mas eu acho interessante que antes nem aparecia, nem né? aparecia, e existe uma evolutiva. Existe uma evolutiva, sim. Uma outra questão que eu acho que dá para a gente ver é a quantidade de federais, né? De federais, né? Gostaria de ressaltar que as PUCs são as primeiras particulares que aparecem pela posição de número 20º, não vou lembrar agora, mas elas começam a aparecer. A gente tinha, há um tempo atrás, as federais atrás e as estaduais, não só as de São Paulo, mas as do Sul na frente. Houve um arroxo muito grande dentro das estaduais do Sul do país. E também tem acontecido nas estaduais aqui de São Paulo, que a gente sabe, né, por falta de contratação. Sei. Isso pode, inclusive, simbolizar, representar reflexo da USP, né, que acaba de ser desbancada da primeira posição, ficando a Federal do Rio de Janeiro em primeiro, na frente. A UFSCar, vale lembrar que ela tem melhorado na nota, né? E no que tange a nota, ela ficou em 7º no ensino, em 8º em pesquisa
dois pontos aí extremamente relevantes. O ranking é composto por ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização, com notas em pesos diferentes. Agora entra uma discussão que é importante que seja feita. No caso específico, isso vale 100 pontos, 32 para ensino, 42 para pesquisa. Eu não entendi por que e não consegui descobrir por que foi feito dessa ordem. Mas meu estranhamento é não entrar a extensão, que é outro pilar das universidades, né? É o tripé, não é? Pois é. E aí você não avalia a extensão não está aqui. Foi avaliado. É muito estranho, né? E a educação menos que a pesquisa. Lugar do que a pesquisa. Então, quais são os objetivos principais? Aí? Pois é. Isso realmente, eu queria até ter visto discussões a respeito, mas não vi. Para entender melhor, né? Por que eles fazem essa diferenciação. Não, e assim, tem alguns, infelizmente, tem alguns furos que a gente detectou, né? Sim. Inclusive que eles dão nota 33 para jornalismo da Unicamp. Acho que da Unicamp eles deram nota 33 e não tem jornalismo na Unicamp. Nossa, que estranho, né? Então, sabe, uma coisa assim que... Aí você fala, bom, vamos analisar a credibilidade, né? Mercado 18, inovação 4, internacionalização 4. Não sei porque esses pesos, se eu descobrir, nós traríamos para uma próxima. Pois é. Ótimo. E vou aproveitar o restinho do nosso tempo para mais um destaque, uma expressão. Meu carro é um monstro. Sabia disso? Não. O seu também, todos nós. Ai, meu Deus. Eu estou falando isso porque hoje é o Dia Internacional, quer dizer, hoje não, ontem, quinta-feira, foi o Dia Internacional Sem Carro. Né? Então, meu carro é um monstro, é uma expressão utilizada num site. Você que está assistindo, que está em casa, entra lá. Chama carromonstro.com.br. Né? É o impacto do carro. Pois é, o impacto do carro que você efetivamente tem em casa, e lá permite você calcular, entra com os dados do seu carro, quilometragem, ano, modelo, etc., né? E ele vai te dizer quanto custa por dia o seu carro. Prepare-se, esteja sentado. Pegada ecológica do seu carro, então, você imagina. Fala a respeito da pegada ecológica, não só financeira. Para você ter uma ideia, um Volkswagen modelo 1.0, fabricado em 2013, custando 27.543, a ferramenta informa que hoje, depois de 2 anos de uso, os gastos com o veículo já tenham superado 66 mil reais. Pois é. Mas pensando também em combustível. Gasto com combustível, seguro, imposto, manutenção e estacionamento. É violento. Claro. Pois é. Estacionamento. Você que morou em São Paulo deve saber o quanto isso pesa, né? Muito. Pois é. A média dos carros lá está na ordem de 90 e tantos reais por dia. Por dia. Caramba. Uma verdade. Imagina, quantos carros você tem em casa, professora? Uns 3, 4? Quantos? O Pedro não tá... não! O Pedro nem carta não tirou, graças a Deus. Vamos fazer uma campanha. Hashtag carro pro Pedro. Poxa vida, vai entrar na conta. Não, já tenho da universidade. Já tenho da universidade. Poxa vida, Pedro, vê lá, Pedro. Vamos ver. Mas enfim, é preocupante. Eu não tive a coragem de pôr ainda meus dados lá, estou criando coragem para isso. Se eu pudesse, obviamente, antigamente, ter carro era um sinônimo de status, né? Hoje, para mim, sinônimo de status seria não ter carro, né? Operacionalmente, eu já pensei várias vezes na estratégia. Aqui morando em Araras, onde eu moro, onde nós trabalhamos, não dá. Eu já fiz conta, já andei... Voltemos à campanha, hashtag Ciclovia em Araras. Essa é uma boa. Viu? Já cansamos aí, ó. Fica a dica. Desculpa. Não, é uma boa campanha mesmo, é uma boa campanha. Além dos custos em reais, o site informa a quantidade de poluentes, conforme você tinha dito. Importantíssimo, né? Não menos, que já foi jogada na atmosfera pelo veículo, né? E de acordo com a quilometragem e periodicidade da manutenção e troca de óleo. É isso aí. carromonstro.com.br, fica a dica, tá certo? Muito bom. Vamos lá?
Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Ellen Regina da Silva Rossi. Ela que é graduada em licenciatura em Ciências Biológicas na UFSCar no Campus Araras em 2014. É a mãe da Alice. Fez mestrado em andamento, está fazendo mestrado na Universidade Federal de São Carlos também, em conservação da fauna, e desenvolve um projeto de mestrado na área de museus animais, né? Animais... Mamíferos. Isso. Animais silvestres. Animais silvestres. E hoje ela vem falar para nós sobre um tema que lá pelos primeiros programas nossos já foi tratado, gerou muita polêmica, que é sobre morcegos. Eu já adianto que eu tenho um pavor do bicho, tá certo? Talvez ela me ajude. Vamos superar esse pavor hoje. Pois vamos lá, conte para nós o que são morcegos. Bom, morcegos são animais silvestres, são mamíferos. Existem muitos mitos que envolvem esses animais e por isso eles são tão perseguidos. Inclusive, uma das ameaças das espécies é justamente essa perseguição que o ser humano tem para com todos os morcegos. As diversas lendas e mitos porque são chupadores de sangue, são vampiros, são ratos velhos que criam asa, uma série de coisas que eu pretendo aqui hoje com vocês, a gente superar isso e aprender um pouquinho do mundo dos morcegos. Então, eles são animais super importantes para o meio ambiente e para a nossa qualidade de vida. Normalmente, quando se fala em morcego, a gente pensa nos morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. Mas, pensando no panorama geral, no mundo, nós temos 1.212 espécies diferentes de morcegos. Espécies? Espécies. Nossa. 1.212. Dessas, 3 são hematófagos, se alimentam de sangue. Olha, que interessante. No mundo. Uhum. As 3 ocorrem no Brasil. Uhum. O Brasil, por ser um país muito mega diverso, tem 178 espécies diferentes. 178, quase 180 com 3 espécies que se alimentam de sangue. E essas 3 ocorrem aqui no nosso estado de São Paulo, e aqui a gente tem descrito 79 espécies. É uma classe, é uma ordem dentro dos mamíferos muito diversa. E por essa diversidade de espécies, eles também têm diversidade, por exemplo, no hábito alimentar. Os outros comem o quê? Eles comem, a maioria deles, pensando no modo geral, se alimentam de insetos e frutos. Então, pensando assim, que dentro, aqui, vamos pensar no Brasil, né? A metade se alimenta de frutos e a grande parte da outra metade de insetos. Mas temos morcegos que se alimentam de peixe, que se alimentam de néctar e pólen, pequenos vertebrados, sangue. Então, é uma gama bastante diversa. E por eles se alimentarem dessas diversas fontes, aí que entra a importância dos morcegos para a nossa vida. Sim. Por exemplo, eles possuem papéis ecológicos diversos. Vamos começar falando dos morcegos insetívoros. E a gente aqui na área urbana é o que tem muito por conta da iluminação. Morcegos têm hábitos noturnos, então eles saem para forragear, se alimentar à noite. À noite, a nossa cidade fica com luz acesa. As luzes atraem insetos, mosquitos, pernilongo, e isso é fonte de alimento para morcego. Quais os insetos que eles mais se alimentam? Principalmente mosquito, pernilongo, mas podem se alimentar, por exemplo, de besouros, barata pode ser também ou não? Barata sim, mas nem tanto. Uhum. Mas, estou com o nome da... Libélula não, é mais... Borboleta noturna... Mariposa. Estava com lepidóptero, o nome da ordem. Mariposa, besouro, eles se alimentam bastante dessas coisas. E principalmente mosquito, pernilongo. E o que isso entra, por exemplo, um papel ecológico deles? Controle de praga. Praga urbana e agrícola. Teve um estudo já, na verdade no mundo todo, mas os Estados Unidos fez um estudo bastante específico no ano de 2012,
constatou que propriedades agrícolas que tinham presença de morcegos, ou na propriedade ou na região, economizaram financeiramente em bilhões de reais no país, juntando todas as propriedades. Em relação ao uso de agroquímico, agrotóxico? Inseticida. Porque quando você tem morcegos na sua propriedade, você não precisa, ou você gasta muito menos em inseticida. Se você tem uma praga que atacada pelo morcego. Atacada por um inseto noturno. Sim. Então o morcego ele vai se alimentar daquele inseto que vai estar transmitindo a sua praga. E aí você, como produtor, economiza financeiramente e tem ali um produto mais saudável, com menos uso de inseticida, por exemplo. Legal. Mas no controle, por exemplo, para nós, urbano, eles são efetivos no controle de mosquito, por exemplo, o Culex, que transmite a elefantíase e um tipo de encefalite, ou o Anófeles, que transmite a malária, porque esses dois mosquitos têm hábitos noturnos. Para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia, um morcego, uma média por noite, se alimenta de 200 mosquitos. Pensa o quanto isso ajuda no controle biológico de pragas. Entendi. Eles são, você falou de polinização, né? Sim. Fala um pouco para nós sobre isso. Como é que o morcego se encaixa nesse contexto que é muito pouco conhecido, eu imagino, né? Sim, é bastante interessante, porque existiu uma coevolução das angiospermas, que são as plantas que possuem flores, certas espécies, com os morcegos. Os morcegos que são polinizadores, que se alimentam de néctar e por isso vão às flores, né, e acabam polinizando e de repente se alimentam de pólen também, eles hoje têm um focinho alongado, como se fosse um bico de passarinho, que é uma anatomia de coevolução para entrar dentro da flor. A língua desses animais, elas têm desse tamanho, são enormes, para alcançar a câmara produtora de néctar que está dentro da flor. As demais outras espécies não têm essa língua tão expressiva? Não. Os que se alimentam de insetos ou frutos têm línguas pequenas, mas os que se alimentam de néctar e pólen têm toda essa anatomia, essa morfologia para... Adaptação, né? É uma adaptação, exatamente. E algumas flores são polinizadas apenas por morcego. Elas abrem à noite, têm um cheiro característico para atrair, fazer com que esses polinizem as espécies. Você está querendo nos dizer que, e para quem está em casa, claro, que se por acaso essa espécie de morcego desaparecesse, teoricamente essa planta também desapareceria? Exatamente. Não só com a questão do pólen, com a questão dos morcegos frugívoros também. Só para terminar, é muito comum pessoas, às vezes a gente em casa, coloca aquele bebedor para beija-flor e à noite vê morcego. Por quê? Porque ali geralmente tem água com mel, água com açúcar e o morcego vai se alimentar, porque ele gosta do doce, do néctar, e ali ele é uma fonte de alimento, então não precisa ter medo. Porque o morcego que está visitando aquele bebedouro, ele não é hematófago, ele está se alimentando ali, ele não vai entrar em casa, não vai atacar pessoas. E com relação aos morcegos que se alimentam de frutos, eles também são grandes números na cidade, às vezes a gente vê árvores, figueiras grandes, sendo rodeadas de morcego assim. Eles são super importantes para o meio ambiente, porque ao se alimentar, eles escolhem frutinhos pequenos, engolem o fruto e dispersam a semente durante o voo. Isso, se a gente pensar geneticamente, é ótimo, porque como eles possuem a capacidade de voar, eles alcançam longas distâncias. Eles se alimentam aqui e levam aquela semente para longe da planta-mãe. Ou, como eu estava comentando, ele se alimenta num fragmento e defeca num outro, o que é ótimo para a variabilidade genética das plantas. O outro ponto é com relação a áreas de reflorestamento. Às vezes a gente tem uma área, está reflorestando, é muito desejável a gente ter morcego, porque como eles se alimentam de plantas de subbosque, são geralmente as pioneiras que começam a crescer rapidamente na nossa área de reflorestamento. Eles vão se alimentar e de repente trazem sementes de outros lugares, ou se alimenta ali e defeca dispersando. Então, áreas de reflorestamento com morcego
têm uma capacidade maior de regeneração avançar. muito mais rápida. Então é desejável que a gente atraia esses animais para a nossa área. E é por isso que a gente tem que pensar, né? Quando vai fazer um reflorestamento dessas questões, em quais as plantas vão ser colocadas. Exatamente. Não pode ser planta de fora, de preferência, né? Nativas. Exato, porque vai ser levada, né? Exatamente. A semente vai ser levada. Às vezes a gente não tem essa preocupação, porque quando se pensa em reflorestamento, você pensa na área de botânica e esquece que quem vai dispersar são os animais, os morcegos, os roedores. E é eles que vão fazer a manutenção e a regeneração desse ambiente. Então, às vezes a gente vê qualquer morcego e assassina, chupador. Não, eles são super importantes para a nossa qualidade de vida também. Entendi. Vamos falar sobre os chupadores de sangue, então. Podemos. Eles são muito presentes em termos de distribuição pelo estado de São Paulo, por exemplo, ou não? Eles têm uma presença grande no estado de São Paulo. Existem 3 espécies, como eu falei. Uma é mais específica para sangue de aves. Então, quase nós não vamos encontrar no meio urbano. Tá. Uma uma mais específica para sangue de mamíferos e para sangue de grandes mamíferos. Por exemplo, anta, capivara, gado, cavalo, e uma outra que é mais generalista, se alimenta de aves de mamíferos. Uhum. O que a gente tem percebido? Os morcegos não atacam pessoas. Não é comum você ter medo que ele vai grudar no seu cabelo, é mito, fica tranquila. Eles, assim como a maioria dos animais silvestres, vão se afastar, né? De repente, entrou um morcego em casa, acende a luz, ele já vai sair. Os hematófilos, eles vão em busca de grandes mamíferos, como eu falei. Quando não tem os grandes mamíferos, eles precisam se alimentar. E aí é onde eles podem se alimentar de cães e gatos. Existe relato de pessoas que foram mordidas, né, por morcego, mais em meio rural. Em situações muito específicas, né? Mais em meio rural, e aí deixou a janela aberta ou não tem a telinha. Mas é muito difícil esse relato. Se a gente pensar, quantas pessoas você conhece que disse que foi atacada, né? Os acidentes são raros, assim, né? Então, às vezes, a gente tem mais um preconceito com o bicho do que ele propriamente faz esse... É mais a possibilidade de transmissão de alguma doença, né? Raiva especificamente. Raiva especificamente. O que a gente também lembra muito quando fala em morcego chupador de sangue, transmissor de raiva. A gente tem que lembrar que a raiva é uma doença causada por um vírus, e esse vírus pode estar em qualquer mamífero, não só nos morcegos. Quando nós estamos no meio urbano, é mais fácil a gente ter um contato com um animal doméstico, cachorro e gato, do que uma capivara, um morcego, um animal silvestre. O que a gente tem que pensar? Os morcegos, sim, eles podem estar contaminados com o vírus da raiva, e se eles se alimentarem do nosso animal de estimação, vai transmitir a doença. Mas nós já temos ferramentas para evitar a doença. A raiva é letal, não tem cura. 45 dias, 60 dias é caixão. Então a gente tem que se cuidar e cuidar dos nossos animais. Cachorro, gato. Vacinar. Eu andei pesquisando e Araras tem campanha anual de vacinação de cão e gato. A campanha é feita pela prefeitura, num final de semana, em horário prolongado e gratuito. Então, assim, não custa a gente cuidar do nosso animal, que é o contato mais próximo da gente, não só da gente ou de alguma pessoa na rua que pode ser mordido ou ter contato com esse animal, né? E alguns sintomas, né, de raiva, se alguém se interessar, o animal ele começa a espumar pela boca, não bebe água, chega a ter aquela fobia de água, fica muito mais nervoso, agitado. Então é preocupante. No estado, assim, a gente tem poucos relatos do caso de raiva, por conta de todas as vacinas, né? Campanhas, né? As campanhas, mas não é uma doença que não existe. Certo. Claro. E o ideal aí seria avisar o centro de zoonoses, né, da cidade, sim, quando acontecer alguma coisa do tipo. Sim. Né? Se você vê um animal nessa situação, avisar o centro, ou se você for mordido, obviamente,
ir para o posto, tomar as devidas vacinas, porque a gente não pode pôr a nossa vida em risco. Claro. Legal. Ellen, nosso programa está chegando ao fim. Você gosta, empolgada, entusiasmada com o tema, e eu tomei a liberdade de olhar no seu braço. Tem uma tatuagem de morcego. Sim, sim. Você gosta muito do bicho mesmo. Eu comecei a amá-los na minha graduação, iniciação científica, levei eles para o mestrado e eles estão na minha vida. Então, eles fazem parte da minha vida. Que legal. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. De volta à sua casa, né? De volta à minha casa, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho sobre esse tema, né? Contribuiu, sim. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter vindo de novo. Parceira de sempre, né? De sempre, mas obrigada, eu não posso deixar de dizer assim, do orgulho de ver a Ellen aqui, né? Obrigada. Foi minha aluna, então é uma delícia assim, a gente poder receber e ver como os nossos alunos estão bem encaminhados, né? Isso é muito bom. Legal. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais!